Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Primeiramente, agradeço a Deus por essa oportunidade. É um privilégio. Agradeço ao pastor Renato, pastor Alexandre, aos irmãos. Para mim é uma honra poder estar aqui com vocês nessa noite. Trago um afetuoso abraço do nosso pastor presidente. É uma honra poder servi-los, meus irmãos, nessa noite, trazendo a mensagem. E essa mensagem, meus irmãos, ela pretende trazer uma resposta. Não uma resposta final, porque, como diz Romanos, os planos de Deus são maiores que os nossos, quão insondáveis são os seus caminhos e inescrutáveis os seus juízos. Mas, por mais que nós não possamos dimensionar completamente a mente de Deus e todo o seu projeto, a palavra do Senhor tem resposta para tudo. Amém, meus irmãos? Cremos nisso. Os irmãos sabem que nós tivemos o privilégio de estar 50 dias lá no Rio Grande do Sul servindo, diante de tudo que aconteceu. E num determinado domingo, nós estávamos em Porto Alegre, e após o culto tinha acabado de acabar, o culto de domingo à noite, e aí o pastor da igreja missionária, da igreja batista missionária, o pastor Delta, reuniu os missionários que estavam ali, os pastores e os membros da igreja, para fazer uma oração muito específica, que não é uma oração que a gente faz todo dia, mas que tinha muito sentido naquele momento. A oração foi o seguinte: a igreja se reuniu para clamar para que Jesus parasse as chuvas. Cremos no Deus que controla a natureza, no Jesus que mandou o vento ficar quieto, o mar se emudecer, e assim aconteceu. Pois bem, naquele domingo a igreja se reuniu e, na unidade de fé, como a palavra nos diz para fazermos, nós oramos para que as chuvas parassem. O que aconteceu? As chuvas pioraram muito. Pioraram tanto que algumas cidades, como Eldorado do Sul e Canoas, que as águas já tinham baixado, as águas subiram de novo. E aí, meus irmãos, no domingo seguinte eu ia pregar. Eu falei, misericórdia, né? E agora? E é claro, eu fui para a palavra de Deus. Porque existe uma pergunta que nos inquieta. Por que o mal chega a nós cristãos, meus irmãos? Por que calamidades, como a que aconteceu no Rio Grande do Sul, chega na igreja de Jesus Cristo? Veja, eu não estou falando, meus irmãos, quando o mal chega porque a gente pecou. É óbvio que quando a gente peca, a consequência, lógico, é uma consequência ruim. É Deus que vai trazer juízo para nós. Eu não estou falando nesse contexto. Mas por que então estamos bem, não estamos em pecado e algo como uma calamidade que está acontecendo no Sul acontece? Pois bem, nessa noite, à luz da palavra de Deus, nós traremos 3 respostas para essa pergunta. Por que o mal toca na vida do povo de Deus? Convido os irmãos a ficarem de pé e abrirem suas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 1, a fim de que façamos a leitura do texto dessa noite. A gente vai ler do 1 ao 11 e fazer a exposição do texto pela graça de Deus, meus irmãos. Por que o mal chega em cristãos? Em crianças, em idosos? Por que o mal toca na igreja de Jesus Cristo? Por que Deus permite? Por que Deus não intervém e tira? Vamos ver. A palavra do Senhor diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e todos os santos em toda a Acaia, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia, e Deus de toda consolação. Versículo 4. Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Porque assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também, por meio de Cristo, transborda o nosso consolo. Se somos atribulados, é para o consolo e a salvação de vocês. Se somos consolados, é também para o consolo de vocês. Esse consolo se torna eficaz na medida em que vocês suportam com paciência os mesmos sofrimentos que nós também suportamos. Verso 7. A nossa esperança em relação a vocês é sólida, sabendo que, assim como vocês são participantes dos sofrimentos, assim também serão participantes da consolação. Porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida.
De fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e ainda livrará de tão grande morte. Nele temos esperado que ainda continuará a nos livrar, enquanto vocês nos ajudam com orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a Deus a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio da súplica de muitos. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, é com temor e tremor que nos aproximamos da Tua Palavra. Fale conosco nessa noite, ilumine nosso entendimento, a fim de aprendermos sobre Ti e a Tua vontade para nós, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, meus irmãos? Versículo 3, por favor. E aí a gente vai seguir a exposição. Veja. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Meus irmãos, todos nós sabemos que Deus é Deus de misericórdia, né? Só que aqui Paulo ressalta um ponto muito interessante, que às vezes a gente esquece, que o nosso Deus, ele também é Deus de toda consolação. O que significa toda? Obrigado pela resposta da igreja, senhor. Bem, toda consolação significa que qualquer consolo que possa existir, verdadeiro, necessariamente vem de quem? De Deus. E que, portanto, não há situação que Deus não possa o quê? Nos consolar. Meus irmãos, vamos lá. E Deus de toda consolação. Não sei qual é a situação que os irmãos estejam atravessando, mas qualquer que seja, sem diminuí-la, necessariamente o nosso Deus tem consolo para nós. E veja que o pensamento de Paulo, ele faz questão, olha que interessante, de colocar Deus aqui como Pai. Por quê? Porque Deus tem consolo, inclusive, para a morte de um filho, porque Ele sabe exatamente qual é a dor de perder um filho inocente, que por mais doloroso que seja a perda de um filho nosso, nós somos pecadores. Cristo jamais pecou. Mas o Pai de misericórdias, o nosso Deus Pai, é Deus de toda consolação, porque Ele perdeu o seu filho, por amor a nós, meus irmãos, saiba. E já começamos a mensagem com isso. Qualquer que seja a situação que você esteja atravessando, por mais difícil que seja, o Evangelho não diminui a situação que você está atravessando, mas o Evangelho tem um consolo para nós, a novidade de Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, saiba que o nosso Deus é Deus de toda consolação, qualquer que seja a situação, por mais difícil e dolorosa que seja, o nosso Deus tem consolo para nós. Tendo isso por base de que Deus tem consolo para nós, Paulo vai desenvolver sua argumentação. Pode passar, por favor, meus irmãos? Veja, é Ele, nosso Deus, que nos consola em toda a nossa tribulação. Agora Paulo acrescenta uma informação, porque, reparem, volta por favor. E Deus de toda consolação, o que significa? Que qualquer situação que você esteja atravessando, Deus tem consolo. Estamos juntos, meus irmãos, amém? De boa, tá. Só que, veja, uma coisa é, Deus tem um consolo pontual hoje, só que a situação continua. E amanhã, como é que vai ser? E daqui a um ano? Porque aqui não está falando que Deus vai curar a situação, vai tirar o sofrimento, não está falando isso. Ora, aí sim, pode passar. Aqui Paulo acrescenta uma informação, é Ele, Deus, que nos consola em toda a nossa tribulação. Como assim? O nosso Deus não apenas tem consolo para todas as situações, mas enquanto durar a situação, na totalidade que ela dure, Deus nos consola. Então veja, Deus não tem só consolo pontual, Ele está conosco em toda a tribulação. Ela pode demorar 20 anos, 50 anos, mas o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, e fique andando nesse vale muitos anos, meus irmãos, Paulo tinha um espinho na carne, que nunca foi tirado. Todos os anos de vida de Paulo, o espinho estava lá. Mas Deus nos consola em toda a nossa tribulação. Então veja, o nosso Deus tem consolo para qualquer situação e por qualquer que seja o tempo que ela dure.
Por isso que aqui ele fala, é Ele que nos consola em toda a nossa tribulação. Fez sentido isso? Amém? Mas aí vem uma pergunta. Por que Deus permite? Amém, glória a Deus, Deus tem consolo. Mas será que não seria mais fácil não ter que passar pela situação e não precisar do consolo? Bem, primeiro motivo pelo qual Deus permite que o sofrimento, que a dor, que a tragédia, que a calamidade toque no seu povo. Está aqui. Para que, pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Sabe por quê? Deus permite que o sofrimento nos toque para que sejamos agentes de quê, meus irmãos? De consolo. É por isso que Deus não tira o sofrimento algumas vezes. É por isso que Deus não impede que alguns sofrimentos nos toquem. Porque Deus espera que ao sofrermos aquela dor, mas tenhamos fé no nosso Deus, possamos testemunhar o Deus que consola toda a situação. É difícil, meus irmãos, mas o Senhor é conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, como o pastor Renato leu no começo desse culto, meus irmãos. O Senhor permite então que a dor chegue, que a dor nos toque, para que possamos testemunhar. Olha, eu conheço um Deus que é capaz de cuidar de você, de te consolar. Porque Ele fez isso na minha vida. Porque Ele me consolou nessa situação. Eu separei um comentário, a Bíblia de Estudo da Reforma diz o seguinte, na verdade a NA de Estudo diz o seguinte, um dos propósitos de Deus no sofrimento dos cristãos é que eles experimentam o consolo direto e pessoal de Deus. Então, a partir dessa experiência, estejamos aptos a ministrarem o consolo de Deus para outros. Por que a igreja de Cristo sofre na terra? Por conta da perseguição? É lógico, óbvio, mas porque a igreja de Cristo pode testemunhar do Deus que consola na perseguição, na tragédia, no sofrimento. Meus irmãos, e aí é uma questão de postura diante do sofrimento. O sofrimento, quando chega no cristão, não é para destruir o cristão. O ímpio é para trazer arrependimento e talvez destruição se ele não se arrepender. Mas para nós, Deus, e olha que fantástico, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso é a graça superabundando, a fim de que a nossa dor se torne instrumento para o reino de Deus, meus irmãos. Que a nossa dor pessoal se torne instrumento de consolo para aqueles que choram. Isaías vai falar isso, né? E a pôr os que Sião estão de luto, uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados para a glória de Deus. Meus irmãos, que até a nossa dor possa ser usada como instrumento de glorificação e de pregação do Evangelho, do Deus que tem consolo para nós. Então, motivo número 1. Por que Deus permite que o sofrimento chegue a nós, cristãos? Mesmo quando não estamos em pecado. Porque Deus espera isso aqui. Para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer. Meus irmãos, olha só, se Deus tem consolo para toda a situação, uma vez que Deus nos consola em toda a situação, nós nos tornamos aptos a consolarmos outros em qualquer espécie de tribulação. Isso é um aconselhamento bíblico, tá, meus irmãos? Parênteses, isso é um aconselhamento bíblico, a gente tem trabalhado tanto esse mês. A gente teve um seminário de imersão trabalhando sobre isso. Isso é um aconselhamento bíblico. Estamos aí, meus irmãos? Então, amém. Pode passar, por favor. E aí, Paulo, para reforçar o argumento e nos dar uma esperança, olha o que Paulo fala. Porque assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também por meio de Cristo transborda o nosso consolo. Primeiro, se alguém uma vez disse para você, venha para Jesus que vai acabar o sofrimento, mentiu. Porque aqui Paulo está falando sobre sofrimento? Não, ele está falando sobre transbordar sofrimento. Está escrito, meus irmãos, assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo. É claro que aqui qual é o contexto? Da perseguição, é óbvio.
Óbvio, tá? Ser perseguido por causa do nome de Cristo, não é por causa do pecado. Mas qual é a garantia que temos? Se transbordam sobre nós os sofrimentos, também transborda sobre nós o consolo. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça, meus irmãos. Os sofrimentos com Cristo, necessariamente serão acompanhados de consolo. Necessariamente. Essa é a nossa garantia. Essa é a nossa fiel garantia, âncora da nossa alma. Tá? Pode passar, por favor. E aí, vejam. Aqui, Paulo vai então trazer o segundo motivo. Então, 3 motivos hoje, pela graça de Deus, pelos quais Deus permite que o sofrimento toque em nós, cristãos sinceros, piedosos, na igreja de Cristo, que prega essa doutrina, meus irmãos. Primeiro, para que sejamos agentes de consolo para outros. Segundo, se somos atribulados, é para o consolo e a salvação de vocês. Se somos consolados, é também para o consolo de vocês. Aqui, vamos com calma. Esse consolo se torna eficaz na medida em que vocês suportam com paciência os mesmos sofrimentos que nós também suportamos. O que Paulo está ensinando? Que o consolo de Deus é proporcional ao quanto suportaremos com paciência o sofrimento. Meus irmãos, talvez para facilitar o entendimento, assim como a fé sem obras é morta, então, se não houver, não é que a obra produz fé, a obra, ela é um fruto que demonstra a sua fé. Assim também, o consolo só é efetivo, só é eficaz no sofrimento. Numa situação boa, favorável, você não precisa de consolo. Mas quando então o sofrimento, a dor, a angústia chega, o consolo de Cristo para nós se torna eficaz na medida que nós suportamos com paciência. É por isso, meus irmãos, que muitas das vezes Deus não apenas permite que o sofrimento chegue, como Deus não tira. Porque aqui são 2 questões, né? Primeiro, Deus permite que chegue, que toque. Mas segundo, Deus não tira. É o espinho na carne. Por exemplo, de Paulo. Deus não tirou o espinho da carne de Paulo. E Paulo vai caracterizar o espinho na carne como mensageiro de Satanás para me esbofetear a face. E quando Paulo vai até Deus e fala, Senhor, retire o espinho, Deus fala, Paulo, minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ora, enquanto o espinho estava na carne de Paulo, a eficácia da consolação se mostrou verdadeira na vida de Paulo, a ponto de Paulo falar o quê? Aprendi a estar feliz em quê? Em qualquer situação, meus irmãos. Meus irmãos, desde que a igreja foi fundada na terra, a igreja sofre e é perseguida. Por quê? Deus não tem poder. Jesus vai falar isso, né? Lembra quando Pedro corta a orelha lá do soldado, e aí Jesus vira para Pedro e fala assim, ô Pedro, guarda a tua espada. Tu não sabe que se eu quisesse, eu mandava descer legiões de anjos e resolvia tudo? Mas por que Jesus não faz isso, Deus não faz isso? Meus irmãos, por conta da eficácia da consolação. Veja, Jesus não pediu ao Pai que nós fôssemos tirados do mundo. Jesus pediu que nós fôssemos livrados do mal. Por quê, meus irmãos? Por conta da eficácia da consolação. Veja, esse consolo se torna eficaz na medida em que vocês suportam com paciência os mesmos sofrimentos. Se você tirar o sofrimento, não haverá eficácia no consolo, porque não há o que ser consolado. Isso fez sentido? Dá um like se fez sentido. Primeiro vocês aqui desse lado, vai. Tem gente que não tem dedo, Deus abençoe você que cresça o dedo. Vocês aqui, fez sentido? Amém. Meus irmãos, mas aí vocês fazem uma pergunta, muito boa pergunta que vocês fizeram. Então não seria melhor não sofrer e não precisar desse consolo? Não. Por que não? Porque esse consolo não é consolo de homem e mulher. É consolo de quem? De Deus. Meus irmãos, amores humanos falham. A palavra do Senhor diz que ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor não se esquecerá de nós.
Portanto, entenda uma coisa, quando a gente fala de consolo de Deus, não é algo que Deus faz para nos consolar. Quando Deus nos consola, Deus pode fazer algo? Pode, mas é muito mais do que isso. O consolo é quem? É o próprio Deus, porque o Espírito Santo é o Espírito Santo da promessa que nos consola. O que Jesus falou? É necessário que eu vá, para que o outro Consolador, o Paracletos, venha, e quando eu for, não vos deixarei órfãos. Meus irmãos, ano de imersão é ano de intimidade para com Deus, no sofrimento, meus irmãos. Nós conhecemos uma intimidade que nós não conhecíamos antes, de consolo, de relação com o Espírito Santo. Prova isso biblicamente? Provo. Muito fácil. Jó era homem, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Depois de perder tudo, ele vai falar o quê? Antes te conhecer de quê? De ouvir falar. Agora, meus olhos te veem. Jó passou exatamente por isso aqui. Deus não tirou o sofrimento de Jó. Deus não fez ressuscitar os filhos de Jó. Deus tinha poder para ressuscitar os filhos de Jó? Lógico. Deus fez? Não. Para quê? Para que em Jó se tornasse eficaz na medida que ele suportou com paciência, porque Jó não pecou, o consolo de Deus, a ponto de no final da vida ele falar exatamente isso. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Deus permite que o sofrimento continue, meus irmãos. Primeiro, para que sejamos agentes de consolo para outros. Mas segundo, para que o consolo dele se torne eficaz em nós, na sua igreja. Meus irmãos, porque nesse momento você vai precisar de algo chamado fé, né? Você vai precisar de muita fé. Muita fé. Isso aqui é tão impressionante. Bota, por favor, eu não pedi, mas bota, por favor, 2 Samuel 24, versículo 10. Vocês vão ver, eu vou explicar o contexto de 2 Samuel, deixa ela botar o texto. Qual é o contexto aqui? Aqui é mais grave do que a gente está falando, tá? Aqui é finalzinho da vida de Davi, e Davi, no final da sua vida, cometeu um outro pecado. Qual foi o pecado? O censo. Vocês lembram da passagem, no final da vida, Davi chama um censo. Ah, mas é pecado fazer um censo? Então, quando bater o pessoal do IBGE na minha casa, eu vou trancar a porta e falar, tem ninguém que é pecado? Não, não é isso. O problema de Davi qual era? Era a soberba, né? Vaidade. Então, Davi, por vaidade, fez um censo. Olha como eu sou poderoso, eu tenho tantos carros, tenho tantos generais, tantos soldados, etc. O que vai acontecer? Vamos lá, com calma. Lembrem-se, Davi está em pecado aqui. Lembre-se disso. Vamos lá. Depois de haver recenseado o povo, Davi ficou com dor no coração. Ele disse ao Senhor, cometi um grande pecado, olha só, grande pecado ao fazer o que fiz. Mas agora, Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque fiz uma grande loucura. Quando Davi se levantou pela manhã, a palavra do Senhor veio ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo, vá e diga a Davi, assim diz o Senhor, eu lhe ofereço 3 opções, escolha uma delas, para que eu a execute contra você. Gade foi falar com Davi e lhe comunicou isso, dizendo, você quer, opção número 1, 7 anos de fome na sua terra, opção número 2, 3 meses fugindo dos seus inimigos, opção número 3, 3 meses fugindo dos seus inimigos que vão persegui-lo, ou opção número 3, 3 dias de peste na sua terra. Decida agora e diga que resposta devo dar ao que me enviou, ou seja, a Deus. Então vamos lá. Davi cometeu um grande pecado, e Deus falou, Davi, escolhe qual é a pena que vai acontecer. Primeira opção, 3 meses fugindo dos inimigos, ou melhor, primeira opção, 7 anos de fome, segunda, 3 meses fugindo, ou 3 dias de peste. Olha o que Davi vai responder, versículo 14, está aqui. Então Davi disse a Gade, estou muito angustiado, porém, é preferível que caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias. Não quero cair nas mãos dos homens. O que Davi está ensinando? Que mesmo quando estamos em pecado, meus irmãos, ainda assim é melhor passar pela punição de Deus e conhecer o consolo do próprio Deus até no pecado. Sendo que o contexto de Paulo é quando a dor chega sem pecado. Por que eu estou abordando isso?
Porque, meus irmãos, lembra aquele hino muito antigo que diz assim, mais perto quero estar? Mesmo que seja a dor, que me una a ti, sempre hei de suplicar, mas que perto quero estar. Meus irmãos, através do Espírito Santo Consolador, é melhor passar pela dor e descobrir o consolo do Espírito Santo do que jamais passar por essa dor, mas também jamais ter essa intimidade com Deus. Sabe por que Deus, algumas vezes, permite que a dor nos toque e não tira a dor para que desfrutemos? Você pode falar, mas é desfrutar? É. Desfrutemos de uma tamanha intimidade para com Deus, na qual seremos consolados por Ele, meus irmãos, em toda espécie de tribulação. Fez sentido biblicamente, meus irmãos, isso? De boa? Estamos aí? Tranquilo? Pode voltar lá, por favor, para Coríntios. Deixa eu só ver aqui que eu separei alguns comentários. Aí só para não passar direto dos comentários. Quer ver? Olha só. O Adam Clarke comenta o seguinte sobre esse versículo 6 aqui. Adam Clarke, teólogo, grande teólogo da antiguidade. Vamos lá. O sentido de tudo parece ser o seguinte: enquanto permanecerem fiéis a Deus, isso aqui é muito interessante, nenhum sofrimento pode ser prejudicial a vocês. Pelo contrário, será vantajoso, pois Deus, tendo continuamente em vista o nosso consolo e salvação, providenciará tudo por suas dispensações, ou seja, por sua vontade. E enquanto você suporta tudo com paciência, a sua alma avança. Aí olha o que ele vai falar agora. Pois os sofrimentos e as consolações se tornam todos meios energéticos de realizar a grande vontade de Deus. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: que quando nós estamos com Cristo e Deus permite que o sofrimento chegue, isso não é para a nossa destruição, é para que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus e tenhamos uma intimidade maior, mas temos que suportar com paciência. É isso, meus irmãos, é isso. E desfrutar então de um consolo que outros não conhecerão, meus irmãos, mesmo que seja na dor que nos una a Ele. Fez sentido biblicamente, meus irmãos? Amém? Então caminhemos. Pode passar, por favor, minha irmã. E aí veja, a nossa esperança, Paulo vai reforçar o argumento. Em relação a vocês é sólida, sabendo que assim como vocês são participantes dos sofrimentos, assim também serão participantes da consolação. A mesma coisa. Se participamos dos sofrimentos juntamente com Cristo, com Ele seremos consolados, porque estamos crucificados com Ele, vai dizer Gálatas, né? E agora já não mais vivemos, mas Cristo vive em nós. Pode ir, por favor. E aqui, Paulo ensina algo. Crente pode perder a esperança na vida? Acontece. Acontece. Entenda, aonde está o problema? Quando a situação é maior que a minha fé, aí é pecado. Qualquer coisa que seja maior que a minha fé é pecado, lógico, é idolatria, de uma forma ou de outra. Mas acontece da dor ser tão grande que a gente perde a esperança na vida, não é querer morrer, é ter a certeza que vai morrer. São coisas diferentes, tá? Sabe quando a dor é tão grande que você fala assim, não vou passar desse dia? Isso é uma coisa, a outra coisa é, ó meu Deus, me mate, ok? O crente então pode perder a esperança na vida? Claro, aconteceu com Paulo, porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Foi algo acima das nossas forças. Então pode acontecer, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. Por que Deus permite isso? E olha que Paulo, apóstolo Paulo, estava como missionário nesse momento. Por que Deus permite que um pregador da palavra perca a esperança na própria vida, chegue tamanha dor? Por que, meus irmãos? Homem piedoso, dizimista, todo o perfil do obreiro. Por que Deus permite? Primeiro motivo, para que sejamos agentes de consolação. Segundo motivo, para a eficácia da consolação. Terceiro e mais importante, o mais importante motivo vem agora. Pode passar, por favor. De fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte. Por que Deus permite? Está aqui.
para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Sabe por que Deus permite e às vezes envia o sofrimento? Para você parar de confiar em você e confiar nele. Meus irmãos, é para a gente aprender algo chamado dependência de Deus. Deus quebra a nossa perna, meus irmãos, para a gente aprender a depender totalmente dele. Deus não coloca o chão e manda você ir. Deus manda você ir. E se ele quiser, ele coloca o chão. Deus permite o sofrimento para que aprendamos a depender, a não confiar na força do nosso braço, mas a dependermos totalmente de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo prega não a independência, diferente do mundo que prega independência, né? O Evangelho de Jesus Cristo prega a total dependência de quem? De Deus. Meus irmãos, quando Moisés e o povo, vocês sabem, mais ou menos 3 milhões de pessoas, diante do mar fechado, Faraó atrás e o mar fechado, Deus vira para Moisés e fala: Moisés, marcha. E o que Deus fez? Abriu o mar. Deus estava ensinando a Moisés a depender de Deus. Mas e se Deus não abriu o mar? Aí, quando Pedro estava no barco e Jesus apareceu andando por sobre as águas, e aí Pedro vira para Jesus e fala assim: mestre, manda-me ter contigo. E Jesus vira e fala assim: vem. Jesus não abriu o mar para Pedro andar. Jesus fez o quê? Pedro andar sobre as águas. Então por que às vezes Deus, fecha o mar na nossa frente? Às vezes para você aprender que ele abre. Às vezes para você aprender a confiar que ele te faz andar. Mas se ele não fizer nenhum dos dois? Porque quando Jonas foi jogado na água, Deus não abriu o mar e Jonas não andou por sobre as águas. O que aconteceu? Deus mandou um peixe para salvar Jonas. Porque Jonas, no final da sua oração, vai dizer o seguinte: das profundezas do abismo, a minha alma clama a ti. E aí ele termina a oração concluindo: do Senhor vem o quê? A salvação. Meus irmãos, Deus permite o mar fechado na sua vida, para você aprender e depender que ele é o Deus que abre o mar. Mas se ele não abrir o mar, ele te faz andar por sobre as águas. Se ele não abrir nem te fazer andar por sobre as águas, ele manda um peixe para te salvar. E se isso não acontecer? E se você morrer? Aí a gente vai ter que confiar no Deus que diz: eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que morra, viverá. Porque com Jesus teve que beber o cálice da morte. Meus irmãos, Deus permite que a morte chegue em nós, em nossos queridos. Isso é pesado. Pesado é para o inferno. Deus permite que a morte chegue em nossos queridos, para que aprendamos a confiar no Deus que faz o quê? Ressuscita mortos. Então vai ressuscitar agora? Não. No dia do juízo. Mas que ressuscita, ressuscita. Fácil. Meus irmãos, precisamos depender de Deus e não de nós. Por quê? Porque se no dia, meus irmãos, Deus é mau? Não, Deus é amor e bondoso demais. Porque se no dia do juízo a gente chegar diante de Deus, dependendo de nós, vamos queimar no inferno. Mas se chegarmos no dia do juízo, dependendo da graça, então ouviremos o quê? Venham, benditos do meu Pai. Meus irmãos, em nome de Jesus, para que não... Olha, Deus permitiu que tivéssemos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita mortos. 3 motivos, e eu termino aqui. 4 aplicações finais. 3 motivos e mais uma aplicação. Por que Deus permite que o sofrimento chegue na sua vida? Por que Deus permite que o sofrimento chegue na igreja? Por que Deus permite que a dor, que a morte, toque em homens e mulheres piedosos, cristãos sinceros e fiéis ao Senhor? Motivo número 1, porque Deus quer nos usar como instrumentos de consolo para outros. Motivo número 2, para que conheçamos mais intimamente a Deus e a eficácia da consolação se mostre real em nós. Motivo número 3 e mais importante, para que a gente aprenda a confiar e depender só de Jesus e não da nossa força, do nosso braço. Mas como suportar até lá? Lembrando que Deus é Deus de toda consolação. Que Deus tem consolo para toda e qualquer situação. E aí, mais 2 comentários. Isso é para crente. Portanto, se você ainda não entregou sua vida para Jesus,
Nada disso tem valor. Mas se você entregar sua vida para Jesus, aí sim haverá consolo para você. E se você já entregou sua vida para Jesus, agora cabe o quê? Permanecer em imersão nessa palavra, porque aqui está o consolo que a sua alma precisa. Dependa de Deus, meu irmão, minha irmã. Não dependa de você mesmo. E entenda, quanto mais você depender de você, mais Deus vai ter que quebrar, para a gente depender menos de nós mesmos e depender mais dele. Feche seus olhos.